Esta é uma história sobre os limites do sacrifício invisível e o momento em que o silêncio se torna a arma mais poderosa de quem sempre foi ignorado. Por anos, fui o alicerce que sustentava uma casa que nem sequer me via, até que decidi desaparecer. O que aconteceu depois de 21 meses de silêncio não foi apenas um reencontro, mas uma explosão de verdades guardadas em uma caixa que mudaria o destino de todos nós para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de gordura e desinfetante barato sempre foi a fragrância da minha existência. Enquanto meus irmãos Larissa e Tiago discutiam sobre qual faculdade cursariam ou para qual festa de condomínio iriam no sábado à noite, eu estava invariavelmente ajoelhada, esfregando o rejunte dos azulejos da cozinha ou separando as roupas coloridas das brancas. Naquela casa em Santo André, eu não era uma filha ou uma irmã. Eu era uma engrenagem invisível que impedia que a desordem consumisse o conforto deles. Meus pais, Dona Odete e o Sr. Otávio, tratavam minha servidão como uma obrigação divina, algo tão natural quanto o ar que respiravam. Isadora tem mãos de fada para a limpeza, dizia minha mãe, enquanto esticava os pés no sofá e esperava que eu trouxesse seu café com adoçante, exatamente na temperatura que ela gostava, nem 1 grau a mais, nem 1 a menos. O ressentimento não nasceu de um grande evento catastrófico, mas de 1000 pequenas erosões diárias. Foi o churrasco de domingo em que passei 7 horas assando carne e servindo cerveja gelada para os amigos do meu pai, sem conseguir me sentar para comer um pedaço de pão com alho. Foi o dia em que Larissa, 2 anos mais nova que eu, jogou um copo de suco no chão de propósito só para me ver limpar, rindo enquanto dizia que eu levava jeito para a coisa. A cada faz um favorzinho para mim, que saía da boca deles. Uma parte de mim morria e outra, muito mais fria e calculista, começava a despertar. Eu trabalhava em um escritório de contabilidade durante o dia, um emprego que eles desprezavam por render pouco, mas era aquele salário minguado que eu escondia sob o fundo falso de uma gaveta velha. Eu não gastava 1 centavo com roupas novas ou saídas. Eu estava comprando a minha liberdade, centavo por centavo, real por real. A decisão final veio numa terça-feira chuvosa de novembro. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, com os pés latejando, e encontrei a casa em um estado deplorável. Tiago tinha dado uma festa improvisada e havia restos de pizza e garrafas vazias por toda a sala. Minha mãe olhou para mim sem sequer desviar os olhos da novela e disse: "Ainda bem que você chegou, Isadora. Isso aqui está um chiqueiro. Ah, e não esqueça de passar a camisa do seu pai para amanhã." Naquele momento, o estalo aconteceu. Não houve gritaria, não houve choro, apenas um vazio absoluto onde antes morava a culpa. Eu subi as escadas, peguei a única mala que possuía e coloquei nela apenas o essencial. Esperei que todos dormissem, embalada pelo ronco pesado do meu pai e pelo som da chuva no telhado. Saí de casa às 3 da manhã, sem deixar bilhete, sem olhar para trás. O ônibus para Florianópolis levava 18 horas para percorrer os quase 1000 quilômetros. Enquanto a paisagem mudava pela janela, eu sentia o peso de Santo André ficando para trás. Eu tinha alugado um estúdio minúsculo em uma ladeira, perto o suficiente do mar para sentir o cheiro do sal, mas longe o suficiente para não ser encontrada. Durante os primeiros meses, o silêncio do meu celular foi a música mais bonita que já ouvi. Eu não bloqueei ninguém. Eu queria ver quanto tempo levaria para que percebessem que a Isadora das mãos de fada tinha ido embora. 1 mês se passou. 2, 6, 1 ano. Ninguém me ligou para perguntar se eu estava viva, se tinha o que comer ou onde estava morando. Ocasionalmente, eu via postagens de Larissa no Instagram, exibindo viagens e festas, sempre reclamando de como a casa estava estranha, ou de como era difícil encontrar alguém de confiança para ajudar nas tarefas. Eles não sentiam minha falta, sentiam falta do serviço gratuito. A paz durou exatamente 21 meses. Eu já estava estabilizada, trabalhando em uma empresa de logística e vivendo uma vida simples, porém minha, até
Em um sábado de sol, meu celular começou a vibrar freneticamente sobre a mesa de madeira da cozinha. Era minha mãe. Ignorei. O telefone tocou novamente. E novamente. Na quinta vez, eu desliguei o aparelho. Quando o religuei, na manhã de segunda-feira, havia 27 mensagens de voz e uma enxurrada de textos no WhatsApp. A urgência não era saudade. Larissa estava grávida de 7 meses. O namorado tinha desaparecido e a logística da família tinha colapsado. Dona Odete estava histérica. As mensagens eram um estudo sobre a audácia humana. Começavam com um falso carinho. Oi, sumida, a gente está com tanta saudade. Onde você se meteu? Mas, conforme as horas passavam sem resposta, o tom mudava drasticamente para o que eles realmente sentiam por mim. Isadora, deixe de ser infantil e atenda esse telefone. Sua irmã precisa de você, dizia a 8ª mensagem. Na 15ª, o veneno escorria. Você é a pessoa mais egoísta que eu já conheci. Fugiu como uma covarde só para não ajudar sua família. Você sabe que eu não dou conta de cuidar da Larissa e da casa sozinha. Você tem a obrigação de voltar agora e assumir suas responsabilidades. A 27ª mensagem, gravada às 2 da manhã de domingo, era apenas o som da respiração pesada da minha mãe antes de disparar. Se você não aparecer em 48 horas, considere-se morta para nós. Você sempre foi um fardo, Isadora. A única coisa útil em você era a disposição para o trabalho, e nem isso você tem mais. Eu ouvi cada uma das 27 mensagens enquanto tomava meu café olhando para as ondas do mar ao longe. Eu não sentia raiva. Sentia uma clareza gelada. Eles queriam que eu voltasse para ser a babá não remunerada de uma criança que não era minha, em uma casa que me via como mobília. Eles achavam que podiam me chicotear psicologicamente até que eu cedesse. Mal sabiam eles que, durante aqueles 21 meses de silêncio, eu não estive apenas vivendo minha vida. Eu estive guardando provas, documentos e segredos que encontrei enquanto limpava as gavetas esquecidas daquela casa por anos. Segredos que eles preferiam que estivessem enterrados sob o rejunte que eu tanto esfreguei. Peguei uma caixa de papelão média e comecei a enchê-la. Não com roupas ou presentes, mas com a verdade meticulosamente organizada. Cada envelope dentro daquela caixa era uma granada com o pino puxado. Se eles queriam que eu voltasse a fazer parte da dinâmica familiar, eu voltaria, mas não do jeito que esperavam. Eu enviaria um pacote para a residência dos meus pais em Santo André. Um presente de reconciliação, que faria com que o silêncio entre eles fosse definitivo. Fechei a caixa com fita adesiva larga, sentindo o estalo seco do plástico ecoar no meu apartamento silencioso. O jogo de aparências da família Odete e Otávio estava prestes a ser desmontado pela mão de obra que eles tanto desprezaram. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma antecipação quase elétrica, enquanto eu deslizava os papéis amarelados para dentro dos envelopes de papel pardo. O som do papel rascante ecoando nas paredes nuas do meu estúdio em Florianópolis parecia um ensaio para a sinfonia de destruição que eu estava prestes a reger. Durante anos, enquanto eu limpava os rastros de sujeira física daquela família, acabei me tornando a guardiã involuntária de suas sujeiras morais. Eles me viam como uma extensão da vassoura e do pano de chão, alguém tão desprovida de vida própria que jamais teria a audácia de ler o que caía atrás de uma escrivaninha, ou o que era esquecido dentro de um bolso de paletó antes da lavagem. Eles estavam errados. O silêncio da empregada da família é, na verdade, um banco de dados perigoso. O primeiro envelope era endereçado a Dona Odete. Dentro dele, coloquei as cópias dos extratos bancários que meu pai, o Sr. Otávio, escondia em uma caixa de ferramentas trancada no sótão. Sótão este que eu, e somente eu, limpava. Anualmente. Os números não mentiam. Por quase 5 anos, meu pai desviou pequenas quantias da conta poupança destinada à aposentadoria da minha mãe para manter um estilo de vida paralelo em uma cidade vizinha, São Caetano do Sul. Havia recibos de um flat alugado e faturas de cartões de crédito em nome de uma mulher chamada Valdirene. Minha mãe, que sempre se orgulhou de ter um casamento sólido como rocha, enquanto me humilhava dizendo que eu morreria sozinha por ser Mona Amarga,
Descobriria que sua rocha era Moore, na verdade, um castelo de areia erguido sobre mentiras e traições financeiras. O cheiro de mofo daqueles papéis velhos parecia, naquele momento, o perfume da justiça. O segundo envelope era para o senhor Otávio. Para ele, reservei o segredo de Larissa, a filha de ouro, a protegida que agora clamava pela minha ajuda. Anos atrás, quando uma pulseira de ouro e esmeraldas da minha mãe desapareceu, o inferno caiu sobre mim. Fui revistada, acusada de ladra, e passei meses ouvindo que meu caráter era duvidoso como o de um bicho de rua. Eu nunca disse nada, mas eu vi. Vi Larissa entregando aquela mesma pulseira para um receptador em uma galeria no centro, em troca de dinheiro para pagar uma dívida de jogo de um namorado da época. Eu tinha as fotos que tirei com meu celular antigo, escondida atrás de uma coluna, e o bilhete manuscrito que ela deixou cair no lixo, onde confessava o empréstimo forçado da joia. Meu pai, que valorizava a honestidade acima de tudo, exceto quando se tratava de si mesmo, veria que sua pequena princesa era a verdadeira ladra que ele tanto procurou. Para Tiago, o irmão que me tratava como se eu fosse invisível até precisar de uma camisa passada, o envelope continha algo mais moderno, mas não menos letal. Prints de conversas e documentos que comprovavam que ele vinha sabotando os pequenos negócios de consultoria do meu pai para desviar clientes para sua própria empresa fantasma. Tiago não era apenas preguiçoso. Ele era um parasita que estava drenando o que restava do patrimônio da família pelas costas de todos. Eu organizei tudo com uma precisão cirúrgica. Usei clipes metálicos para separar as evidências por data e adicionei pequenas notas adesivas escritas com minha caligrafia mais calma e legível, explicando o contexto de cada traição. O ar frio que entrava pela janela do meu apartamento trazia o cheiro do mar, um contraste violento com o ar abafado e carregado de Santo André que ainda assombrava meus pesadelos. Lembrei-me de quantas vezes engoli o choro enquanto lavava a louça do jantar, ouvindo-os rir na sala sobre como era bom ter alguém para fazer o trabalho pesado. Eles nunca me perguntaram sobre meus sonhos, sobre minha faculdade de contabilidade que cursei à noite, exausta, ou sobre como eu me sentia. Para eles, eu era funcional, não humana. Agora, eu seria a mão que puxaria o tapete sob seus pés de barro. Caminhei até a agência dos Correios com a caixa debaixo do braço. O peso físico dela era pequeno, mas o peso simbólico era esmagador. O atendente, um homem de meia-idade com um crachá onde se lia, Sr. Agenor, me atendeu com um sorriso cansado. Sedex, por favor, quero que chegue o mais rápido possível. Eu disse, minha voz soando estranhamente firme. Ele pesou a caixa, colou as etiquetas e me entregou o comprovante de rastreio. Algo frágil? Ele perguntou. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava uma satisfação sombria. Apenas um castelo de cartas, Sr. Agenor. Apenas um castelo de cartas. De volta ao meu apartamento, o silêncio não era mais de isolamento, mas de expectativa. Eu sabia exatamente como a rotina deles funcionava. A caixa chegaria em uma terça-feira, por volta das 11 da manhã. Meu pai estaria em seu escritório em casa. Minha mãe estaria na cozinha reclamando da sujeira que Larissa deixava pela casa, e Tiago provavelmente estaria acordando após mais uma noite de excessos. Eles veriam o remetente, meu nome, Isadora, e o endereço de Florianópolis. A curiosidade deles seria sua ruína. Eles pensariam que eu estava enviando dinheiro, ou talvez uma carta de desculpas, ou quem sabe um enxoval para o bebê de Larissa, como sinal de submissão. A ganância e o egoísmo deles os forçariam a abrir a caixa juntos, ou pelo menos a bisbilhotar o conteúdo uns dos outros. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando a cena. O toque da campainha, o som dos passos no corredor de granito que eu tantas vezes encerei até brilhar, a caixa sendo colocada sobre a mesa de jantar de Mogno, aquela mesma mesa onde eu nunca tive um lugar de destaque. Eu conseguia visualizar as mãos de Dona Odete, com suas unhas sempre impecáveis, rasgando a fita adesiva com impaciência.
Eu conseguia ouvir o silêncio mortal que se instalaria na sala à medida que os primeiros papéis fossem retirados. O veneno que eles injetaram em mim durante décadas estava agora voltando para a fonte, concentrado e purificado. A vingança não é apenas sobre ferir o outro, é sobre forçá-los a se verem no espelho sem os filtros da hipocrisia. Eles passaram 21 meses sem se importar se eu tinha o que comer, mas bastou precisarem de uma serva para que as máscaras de família unida fossem recolocadas. Pois bem, eu lhes daria a união, que tanto pregavam, mas seria uma união cimentada pelo ódio mútuo e pela desconfiança. Eles não teriam mais uma Isadora para culpar por seus fracassos ou para limpar sua sujeira. Eles teriam apenas uns aos outros, e garanto que essa seria a pior punição possível. Abri o aplicativo de rastreio no meu celular, objeto saindo para entrega ao destinatário. Meu coração deu um salto. O cronômetro da destruição tinha começado. Em poucos minutos, a vida em Santo André nunca mais seria a mesma. Eu respirei fundo, sentindo o ar puro de Floripa preencher meus pulmões. O primeiro ato da minha libertação estava concluído. O que viria a seguir seria o caos, e eu teria um lugar na primeira fila para assistir, mesmo a 950 quilômetros de distância. O sol de Florianópolis entrava pela minha janela, mas meus olhos não desgrudavam da tela do celular. 11h15 da manhã de terça-feira. O aplicativo de rastreio dos Correios atualizou com um entregue definitivo. Imaginei o barulho do interfone tocando na casa de Santo André, o som metálico e estridente que eu atendia correndo para que meu pai não se irritasse com o barulho. Imaginei o Sr. Agenor, ou algum colega dele, entregando o pacote nas mãos de Dona Odete. Naquele momento, a 950 quilômetros de distância, eu senti um calafrio que percorreu minha espinha, uma mistura de alívio e uma adrenalina quase primitiva. A caixa estava lá, a bomba estava armada e o pavio já estava queimando no centro daquela mesa de mogno que eu tanto poli. A primeira ligação veio às 11h40. Não era da minha mãe, mas de Tiago. Eu atendi, permanecendo em silêncio, apenas ouvindo o som da sua respiração ofegante. Ao fundo, eu conseguia ouvir gritos abafados, um som agudo que parecia ser Larissa chorando e a voz grave do meu pai subindo de tom, atingindo notas de fúria que eu raramente ouvia. Isadora, o que é isso? Que palhaçada é essa que você mandou para cá? Tiago disparou, sua voz trêmula, tentando manter uma autoridade que ele não possuía mais. Você tem noção do que está fazendo? A mãe está passando mal. O pai está quebrando as coisas no escritório. Eu não respondi imediatamente. Saboreei o peso do silêncio, deixando que a ansiedade dele crescesse. Eu mandei a verdade, Tiago, respondi calmamente, minha voz saindo mais estável do que eu imaginava. A verdade que eu limpei debaixo dos tapetes de vocês por anos. Aproveitem o presente. Desliguei antes que ele pudesse berrar mais alguma coisa. O que se seguiu nas horas seguintes foi um espetáculo de autodestruição familiar que eu acompanhei através de mensagens frenéticas no grupo de WhatsApp da família, do qual eu ainda não tinha saído, mantendo-me como uma observadora fantasma. A dinâmica de um por todos desapareceu em segundos, substituída por um salve-se quem puder visceral. Minha mãe, ao descobrir os extratos bancários e o endereço em São Caetano do Sul, não foi confrontar o meu pai com calma. Ela, em seu estilo dramático e possessivo, começou a arremessar as ferramentas dele pela janela do sótão, gritando para a vizinhança inteira ouvir que ele era um adúltero e um ladrão de aposentadoria. O prestígio que eles tanto prezavam no condomínio estava sendo estraçalhado junto com os vasos de porcelana da sala. Mas o caos maior aconteceu quando meu pai, em meio aos ataques da minha mãe, abriu o envelope destinado a ele sobre Larissa. Ele sempre a tratou como uma santa, a menina que estudava muito enquanto eu lavava suas calcinhas. Ver as fotos dela vendendo a joia da família para pagar dívidas de jogo de um marginal foi o golpe final em seu ego já ferido. Larissa, em vez de se desculpar, reagiu com a agressividade de quem foi encurralada. Em uma das mensagens de áudio que vazaram no grupo, eu a ouvi gritando: "E daí? Pelo menos eu vivi. Vocês sempre foram uns hipócritas.
O papai com a amante e você, mãe, que sempre soube e fingia que não via nada para não perder o Ipsolve. Status. O som de um tapa ecoou no áudio, seguido por um choro histérico. A casa que eu mantinha limpa e organizada estava agora manchada por verdades que nenhum produto de limpeza poderia remover. Tiago, tentando proteger a si mesmo, tentou apagar as provas de sua sabotagem nos negócios do pai, mas eu tinha sido meticulosa. Eu enviei cópias, não os originais. Quando meu pai percebeu que o próprio filho estava desviando seus clientes para uma empresa de fachada, a traição financeira doou mais do que a traição conjugal para ele. O dinheiro sempre foi o deus daquela casa, e ver que o herdeiro era um parasita que o estava drenando foi o ponto de ruptura. As mensagens no grupo tornaram-se um campo de batalha. Eu odeio todos vocês, escreveu Larissa. Não ousem me pedir nada quando esse bebê nascer. Ao que minha mãe respondeu: bebê de quem, Larissa? De algum outro. Viciado que você conheceu nesses buracos onde joga o nosso dinheiro. Eu sentei na areia da praia no final da tarde, vendo o sol se pôr sobre a ponte Hercílio Luz. O cheiro do mar era limpo, tão diferente do cheiro de mofo e segredos de Santo André. Meu celular não parava de vibrar, mas agora eu sentia uma paz profunda. Eles passaram 21 meses sem me ligar, mas agora, na hora do desespero, tentavam me usar como árbitra de suas próprias misérias. Isadora, conte para eles que é mentira. Você inventou isso porque tem inveja da gente, escreveu minha mãe em uma mensagem privada, tentando desesperadamente uma última aliança. Eu apenas visualizei e não respondi. A inveja era a última coisa que eu sentia por aquelas pessoas. Eu sentia pena, uma pena fria e distante, como se estivesse observando estranhos em um noticiário de tragédias bizarras. À noite, o grupo da família foi silenciado. Tiago saiu. Larissa bloqueou todos. Meu pai mandou uma mensagem curta, dizendo que estava saindo de casa e que os advogados entrariam em contato. Minha mãe, a mulher que me chamou de egoísta e me mandou assumir minhas responsabilidades, postou uma foto de um copo de bebida e um remédio tarja preta, tentando angariar uma simpatia que ninguém mais tinha para dar. A vingança não foi ver o sofrimento deles por pura maldade, mas sim vê-los colher exatamente o que plantaram durante décadas de hipocrisia e exploração. Eles não tinham mais a Isadora para ser o saco de pancadas ou a pessoa que resolveria os problemas domésticos enquanto eles se destruíam mutuamente. Eu olhei para as minhas mãos. Elas não estavam mais vermelhas de produtos químicos ou calejadas de carregar malas alheias. Elas estavam limpas. Pela primeira vez na vida, eu não tinha nada para limpar, nada para consertar, ninguém para servir. O silêncio que eu impus com aquela caixa de papelão foi o som da minha própria libertação. Mas eu sabia que ainda faltava um último movimento. A destruição estava completa, mas a minha reconstrução definitiva exigia um confronto final, cara a cara, ou pelo menos uma palavra que encerrasse aquele ciclo para sempre. Eles achavam que o pior já tinha passado, mas a mão de obra, gratuita, ainda tinha uma última conta a apresentar, e o valor seria mais alto do que qualquer um deles poderia pagar. Senti uma leve brisa vindo do oceano e sorri. A menina que fugiu de madrugada com uma mala velha e o coração apertado não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que entendia que a família nem sempre é sangue. Às vezes, a família é apenas um grupo de pessoas ligadas por segredos que esperam o momento certo para explodir, e eu tinha sido o detonador. Peguei meu celular, selecionei o contato de Dona Odete e digitei apenas uma frase, antes de silenciar as notificações por tempo indeterminado. A resposta dela veio em segundos, uma mistura de fúria e desespero que eu deletei sem ler. Eu estava pronta para o capítulo final da minha vida antiga, para que a nova pudesse, enfim, começar sem sombras. A quarta-feira em Florianópolis amanheceu com uma névoa fina, aquela que os locais chamam de viração, que abraçava os morros e trazia o cheiro úmido da vegetação da encosta misturado ao salitre do mar. Eu estava sentada em uma pequena cafeteria na Lagoa da Conceição, segurando uma caneca de café quente entre as mãos.
O calor da cerâmica contra a palma das minhas mãos era um contraste reconfortante com a frieza das mensagens que ainda pipocavam no meu celular, como estilhaços de uma granada que eu mesma havia lançado. Por 21 meses, meu silêncio foi um deserto onde eles caminharam sem se dar conta da minha falta. Agora, o meu barulho era uma tempestade da qual eles não tinham onde se esconder. Eu olhava para a tela do celular com uma indiferença que até a mim mesma surpreendia. Havia uma mensagem de áudio de Larissa, enviada às 6 da manhã. Eu a escutei usando os fones de ouvido enquanto observava o movimento dos remadores no canal. Você é um monstro, Isadora. A voz dela estava rouca, provavelmente de tanto gritar ou chorar. O papai saiu de casa. Ele disse que vai pedir o divórcio e que não vai pagar mais nada para ninguém. A mãe está em estado de choque. Ela não para de repetir que você planejou isso desde o dia que saiu. Como você pôde ser tão cruel? Eu estou grávida, Isadora. Quem vai me ajudar agora? Quem vai ficar comigo no hospital? Você destruiu a única coisa que a gente tinha, que era a nossa união. Sorri amargamente e deixei a caneca sobre a mesa de madeira rústica. União, ela dizia. Para Larissa, união era ter uma empregada doméstica com o mesmo DNA que ela, alguém para limpar sua sujeira e carregar seus fardos sem reclamar. Respondi por texto, com uma calma que parecia gotejar veneno. A união de vocês era baseada nas minhas costas. Curvadas, Larissa. O que eu destruí foi a mentira que vocês contavam uns para os outros. O papai ser um adúltero e o Tiago ser um ladrão não é culpa minha. Eu apenas parei de carregar o pano que vocês usavam para limpar a própria lama. Quanto ao bebê, espero que você aprenda a ser a mãe que a nossa nunca soube ser. O senhor Otávio também tentou um último movimento. Ele me ligou por volta das 10 da manhã. Eu atendi, apenas para ouvir sua voz outrora imponente, agora reduzida a um sussurro trêmulo. Mas Isadora, minha filha, por favor, eu sei que errei, mas podemos resolver isso. Eu posso te mandar um dinheiro, posso te ajudar a comprar um apartamento aí no sul. Só me diz que você tem as cópias originais daqueles extratos e que vai me entregar. Se sua mãe levar isso para um advogado de divórcio, eu perco tudo. Naquele momento, senti um nojo profundo. Ele não estava arrependido por ter me ignorado por quase 2 anos ou por ter tratado minha mãe como uma idiota. Ele estava apenas tentando comprar o meu silêncio. Mais uma vez, tentando me tratar como mercadoria. O senhor não tem mais nada para me oferecer, pai, eu disse, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. O dinheiro que eu precisava, eu ganhei trabalhando de verdade. As cópias já estão com o advogado da mamãe. Eu mesma as enviei por e-mail ontem à noite. Passar bem. O cheiro do pão na chapa que o atendente trouxe para a mesa vizinha me trouxe de volta à realidade. Era um cheiro de vida normal, de manhã comum. Em Santo André, a essa hora, eu estaria esfregando o chão da lavanderia ou ouvindo as reclamações de Dona Odete sobre como o sabão em pó estava caro. Agora, eu era dona do meu tempo. Olhei para as minhas mãos e percebi que a pele estava macia, sem as rachaduras causadas pelos produtos de limpeza fortes, que eu era obrigada a usar sem luvas para economizar. Minha mãe foi a última a tentar contato. Não foi um pedido de desculpas, nem um ataque. Foi uma foto da sala de estar de Santo André, a mesma sala que eu poli por anos. Estava um caos, vasos quebrados, papéis espalhados e o sofá de couro, o orgulho dela, manchado de algo que parecia vinho ou café. Olha o que você fez com a nossa casa, dizia a legenda. Eu olhei para aquela foto e, pela primeira vez, não senti a urgência de correr para limpar. Não senti a culpa que me corroeu durante toda a minha juventude. Aquela não era a minha casa. Nunca foi. Era apenas a prisão onde eu cumpri uma pena por um crime que não cometi. O crime de ter nascido em uma família de parasitas. Digitei minha última mensagem para ela, a que eu havia planejado no dia anterior. Mãe, pela primeira vez na vida, a sujeira daquela casa combina com as pessoas que moram nela. Não me procurem mais. Para vocês, eu continuo morta. Assim como estive nos últimos 21 meses, em que nenhum de vocês se deu ao trabalho de saber se eu estava respirando. Bloqueei um por um. Primeiro Tiago, o irmão que me via como uma sombra. Depois Larissa, a irmã que me via como um degrau.
Depois meu pai, o homem que me via como um custo fixo. E, por fim, Dona Odete, a mulher que me via como sua posse. Quando terminei de bloquear o último número, o silêncio que se seguiu não era vazio. Era preenchido pelo som das gaivotas e pelo burburinho distante dos turistas na lagoa. Saí da cafeteria e caminhei em direção à areia. O vento sul soprava com mais força agora, despenteando meu cabelo e trazendo aquela sensação de liberdade que só quem já foi escravo da própria linhagem conhece. A vingança, eu percebi ali, não era ver o sofrimento deles. O sofrimento deles era uma consequência natural de suas próprias escolhas. A verdadeira vingança foi eu ter sobrevivido e prosperado sem eles. Foi eu ter construído uma vida onde meu valor não é medido por quantas camisas eu passo, ou por quão limpo eu deixo o banheiro. Eu não era mais a Isadora, mão de obra gratuita. Eu era a Isadora contadora, a Isadora moradora de Floripa, a Isadora que agora olhava para o horizonte e não via mais as grades de Santo André. Sentei-me em um banco de madeira de frente para a água e respirei fundo, sentindo o ar puro e gelado limpar meus pulmões. Olhei para o grupo de WhatsApp da família uma última vez, antes de clicar em sair do grupo e apagar conversas. Deseja apagar todas as mensagens? O sistema perguntou. Sim, eu respondi em voz alta, sentindo um sorriso genuíno brotar nos meus lábios. Em segundos, anos de abusos, ordens, humilhações e indiferença desapareceram em um vácuo digital. O sol finalmente começou a rasgar a névoa, iluminando as águas da lagoa com reflexos prateados. O ciclo estava encerrado. Eles ficariam para trás, perdidos em suas próprias ruínas, enquanto eu caminharia em direção ao meu futuro. A caixa que eu enviei não apenas destruiu a família deles. Ela pavimentou o caminho da minha nova existência. Levantei-me, bati a areia da calça e comecei a caminhar de volta para o meu estúdio. Eu tinha muito o que fazer hoje. Tinha planos, tinha sonhos e, acima de tudo, tinha a paz que ninguém nunca mais me tiraria. O silêncio agora será só meu, e ele nunca soou tão bem.